Olá, estamos de volta aqui para falar de mais um assunto interessante, pertinente para as nossas vidas. E hoje o tema que eu quero trazer é sobre independência financeira. E aí, muitas pessoas falam assim: pronto, já vem ela falar de dinheiro, já vem mais um para falar que eu tenho que, sei lá, que fazer 1 milhão, que eu preciso bater a meta de 1 milhão. E não é sobre isso esse vídeo. Primeiro que existe uma diferença entre independência financeira e liberdade financeira. A liberdade financeira é quando você realmente é livre. Você não precisa, você não depende do seu trabalho mais para viver. Você tem ali dinheiro produzindo e caindo na tua conta, independente do que você faça. Então, assim, porque eu investi no mercado de ações e agora eu recebo dividendos e eu tenho ali dos meus dividendos eu vou reinvestindo, eu tenho juros compostos em cima e hoje eu consigo viver da minha renda, eu consigo viver só do que rende, do que rendem esses investimentos. Então isso é liberdade financeira, eu não preciso mais trabalhar. Liberdade financeira é quando você tem 40 anos, já tenho aí, já bati minha meta de investimentos, já estou recebendo aí 10 mil por mês e eu não preciso mais ter esforço nisso, agora eu tenho liberdade financeira. É isso. Agora, ou então se você é um empresário, agora eu tenho várias pessoas trabalhando por mim e eu só preciso mesmo, sei lá, uma vez por mês, dar ali uma olhada, dar um cheque, porque eu já tenho gerentes responsáveis que já fazem tudo por mim, eu já tenho, sei lá, A, B ou C diretor e A, B e C pessoas que já trabalham ali por mim, eu posso ficar aqui só aguardando o lucro da empresa. Isso, de certa forma, também é uma certa liberdade financeira. Claro que nesse caso, né, a gente ainda fica mais envolvido, ainda tem projetos, ainda tem coisas, porque a empresa é sua, né? Mas é, de certa forma, uma liberdade financeira. Agora, o que eu estou falando é de independência financeira. E o que é. Por que eu quero trazer esse assunto especificamente? Quando a gente fala de independência, a gente fala de não depender do outro, certo? Independência financeira é o oposto de dependência financeira. Uma pessoa que depende do outro, e aí a gente pode falar aqui do filho que depende da mãe, da criança, né, que ainda depende da mãe, ela depende financeiramente, ela depende para basicamente tudo, né? Mas quando esse filho cresce, ele busca ter o seu trabalho, ter as suas, poder suprir as suas próprias despesas, ter ali as suas responsabilidades. E aí ele começa a se tornar independente. Mas o que acontece muitas das vezes, e aí aqui eu quero falar para mulheres, né? Eu acredito que o meu público seja de maioria mulheres, mais mulheres do que homens. Como nesse caso, o que eu vejo acontecer muito, né? Mulheres que escolhem, que optam por depender do marido. E não que isso seja errado, tá? Não que isso seja ruim. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que eu acredito que para algumas pessoas, para alguns casais, isso dê certo. Mas para outros não. E é para esse tipo de pessoa, é para quem está vivendo esse tipo de situação que eu quero direcionar esse vídeo. Porque tem mulheres que se sentem extremamente constrangidas porque dependem do marido. Tem maridos que até fazem isso de forma proposital, né? Constrangem as mulheres para que cada vez mais elas se sintam inferiorizadas, para que elas se sintam menores. E aí continuem, né, dependendo, vivendo às custas daquela pessoa. E às vezes aquele marido é um marido que joga na cara, que fica ali, sabe, martelando nessa situação. Então, esse vídeo é justamente para trazer uma certa luz para essas mulheres, porque eu vejo muito isso acontecendo. De mulheres que estão totalmente insatisfeitas com o tratamento que recebem em casa, porque elas simplesmente não provêm para o lar, aos olhos desse marido, né, aos olhos dessa pessoa. Porque enquanto ela tá ali no lar, ela tá cuidando da casa, ela tá preparando, né, administrando, ela tá provendo também. Mas nem todos têm essa percepção, têm
essa capacidade de valorizar o trabalho, né, da dona de casa. Então, mas o que você está querendo dizer então? Que eu tenho que sair para trabalhar? Muitas das vezes, meu marido não deixa eu fazer isso, meu marido não permite que eu saia para trabalhar. E aí é um ponto delicado, né? Pra gente tá abordando, mas hoje em dia a gente consegue, tá? Hoje em dia a gente tem várias formas de fazer renda com a internet. Então, às vezes você está em casa com o teu celular, você tem a possibilidade nas tuas mãos de estar fazendo uma renda, como você pode ser como afiliada, né, enfim, de marketplaces, de lojas online. Você pode ter o próprio produto, de repente fazendo a ponte, né, do vendedor para o comprador, né, final. Você pode, enfim, tem várias maneiras na internet, né? Se esse for um assunto que te interessa, talvez em outro vídeo eu possa estar trazendo aqui, né? Então quem quiser comentar alguma coisa, né? Traz sim o vídeo sobre dicas, né, de trabalhos que a gente possa fazer online, eu trago sim. Então, mas para não deixar esse vídeo muito longo, qual a importância, né, da gente ter o nosso dinheiro, da gente ter a nossa dignidade financeira. Porque ser independente não é dizer que eu não preciso do meu marido. Não é dizer que eu não preciso do meu pai, que eu não preciso da minha mãe. Mas é valorizar a tua capacidade de conquistar, de atingir objetivos. É se valorizar como pessoa. É saber que você pode. Não, eu posso sim fazer dinheiro. Eu posso sim me sustentar. Eu tenho sim como suprir a necessidade dos meus filhos. E isso assim, é muito interessante a gente parar para pensar assim, porque tem muitas mulheres que vivem situações brutais, situações indignas, porque elas não conseguem se desvencilhar, né, dessa dependência, sair dessa situação de dependência. E acabam se submetendo a coisas horríveis, né? Acabam se submetendo a situações de vida péssimas. E aí toda a estrutura emocional fica abalada, toda a estrutura todo mental mesmo, né? O teu emocional fica abalado e aí você acaba entrando em parafuso, aí entra em depressão, começa com uma depressão leve, às vezes você nem sabe por quê, às vezes você só é uma pessoa triste, às vezes você só pensa assim, eu sou assim mesmo. E não, muitas das vezes não, às vezes você está tão saturada de tantas humilhações e desgastes e acaba aceitando aquilo porque às vezes aceitar o desconforto é mais confortável, né? A gente vive na nossa zona de conforto e para sair dali, e não que a zona de conforto, que conforto aqui seja uma coisa boa, né? Ninguém se sente confortável, ninguém gosta de viver apanhando, ninguém gosta de viver tendo a sua dignidade ali rebaixada a cada segundo. Então não é esse conforto no sentido positivo, né? É um conforto que nos aflige, que nos faz mal. Mas é uma zona onde ficar parado é mais interessante. Ficar parado é melhor. Porque se mover dá trabalho. Mudar atitudes, mudar de localização, mudar de posição dá trabalho. Toda mudança exige muito de nós. Porque é algo que nosso corpo, nosso cérebro não está habituado. Então ele quer ficar quietinho, ele não quer ter trabalho, né? Um trabalho diferente, uma coisa que ele nunca fez. Então a gente tende a se acomodar nessas situações que nos prejudicam por causa desse desconforto que é mudar. Mas muitas das vezes isso é necessário e às vezes é a única saída que nós temos. Eu me lembro que eu atendia uma senhora que ela tinha um filho muito problemático, e ele não queria realmente sair da dependência dela, né, financeira, e ela já não era uma pessoa rica, não tinha, sabe, ela trabalhava muito para poder sustentar a casa e ainda tinha que ficar sustentando certos luxos do filho, porque ele exigia isso.
E chegou um ponto que ela falou, eu não aguento mais. E eu falei com ela, olha, você tem duas opções. E as duas são dolorosas. Uma dessas opções é você continuar nessa situação que você tá. De sustentar o seu filho de quase 30 anos, de sustentá-lo, de estar ali trabalhando, se matando de trabalhar para suprir as necessidades dele, que já é uma situação para você insuportável. É uma opção. Ou você pode simplesmente dar um ultimato para ele e falar, olha, não te quero mais dentro de casa, te dou tantos dias para você arrumar um emprego e sair de casa, e morar de aluguel, vai morar em algum lugar. As duas situações são desconfortáveis. Você já está vivendo em uma, qual que você vai escolher? E aí ela ficou num dilema enorme para ela, aquilo dali, como que eu vou fazer isso? E aí eu falei, olha, eu entendo realmente que é difícil uma mãe falar com o filho, eu não te quero na minha casa. É difícil, não tem o que falar, é difícil. É uma das decisões mais difíceis da vida. Porque ele não tem esse simancol, né, vamos dizer. Não tem, ele não tem. Ela vai ter que tomar isso por ele, se ela quiser. E aí ela ficou assim e ela não decidiu. Ela preferiu ficar onde ela estava. Então, aliás, eu até falo errado, né? Ela não decidiu, ela decidiu se manter naquele lugar. O poder de escolha dela foi respeitado. Ela tinha como escolher, aí fala assim, não tinha opção. Não, só me mantive onde eu estava. Se manter onde você está é uma opção. Você escolheu estar aí. Então, ela escolheu o que era mais cômodo, a situação que ela já estava vivendo, porque ela pensava, ela me falava assim, porque eu vou ter um desgaste com ele, a gente vai brigar, que isso, aquilo. Aí eu ainda perguntei, mas você já não se desgasta com ele nessa situação? É verdade. Você já não discute bastante com ele? Vocês não estão sempre em pé de guerra dentro de casa? É verdade. Então, só vai mudar o motivo, mas a situação basicamente vai ser a mesma. E aí, qual que você escolhe? Porque aquilo que te confronta hoje, que é ruim hoje, que você fala, vou mudar e eu sei que vou penar um pouquinho no início, lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai pensar assim, caramba, há 2 anos atrás eu vivi em pé de guerra dentro da minha casa, agora eu não vivo mais. E, gente, eu não tô falando aqui de uma criancinha de 8 anos, 9 anos, de um adolescente de 15, não. Eu tô falando de um filho que já tem quase 30 anos. É disso que eu estou falando, tá? Então, assim, não tô falando de uma criança, de um adolescente que é... Não, ali até pelo menos os 18 anos, né, perante a lei, são responsabilidades dos pais, tá? Do pai e da mãe de suprir, dos responsáveis, né, claro, de suprir as necessidades do filho. Mas aqui a gente está falando de um caso diferente. Eu estou falando de um filho de quase 30 anos, que já deveria ter tido essa atitude. Mas por negligência, que talvez nem seja tão culpa dele, mas talvez por causa de muitos mimos e de muita dependência emocional da mãe em relação ao filho, e que gera codependência também, por conta disso, ela acaba prejudicando o desenvolvimento desse filho. E aí ele, com 30 anos, ele não quer sair de casa e acredita que ela tenha que sustentá-lo. Então aqui eu quero trazer realmente essa ideia da independência financeira, aonde você consegue se desenvolver realmente como profissional e que você possa ter uma garantia de que você está tá fazendo o seu melhor e que você está conseguindo se sustentar, que você tem condições sim de tomar as rédeas da sua própria vida e poder seguir em frente fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você quer, não porque os outros querem que você faça, né? Uma pessoa que depende do outro. Eu conheci uma menina que ela morava numa casa que o pai tinha reservado essa casa para ela. Era uma casa que ele alugava. E aí ele deixou essa casa pra ela morar, mas foi emprestado, ele não deu a casa, ele emprestou pra ela morar quando ela se casou. Aí beleza, eles casados ali. O pai dela, um amor, tá? Não tô falando que a atitude dele é certa ou errada, não, é a forma como ele entende a vida. O pai dela resolveu alugar essa casa pra outra pessoa. E ele tinha outras casas, então pra não desamparar a filha, ele falou assim, olha, é porque a casa lá tinha algumas coisas que pra esse cara, esse locatário, né,
faria mais sentido. Então ele virou para a filha e falou assim: olha, filha, eu vou precisar alugar essa casa, porque essa casa tem tais situações aqui que vai ser melhor para essa pessoa. Eu não vou perder esse aluguel, eu não vou perder esse contrato. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar vocês, vou colocar vocês na outra casa, que era uma casa boa também, e tudo ótimo. E aí, não, tudo bem, pai, a casa é dele e tudo mais, ele não desamparou ela em momento nenhum, mas ela teve que, todo aquele desgaste de mudança e tal, já estava acostumado com o lar dela, com aquela coisa. Então ela foi morar nessa outra casa e ficou lá por alguns anos. De repente o pai vira para ela e fala assim: olha, filha, eu vou precisar alugar essa casa, eu vou ter que te realocar, te colocar em outro lugar. Mais uma vez, ele não desamparou ela, não desfez, mas ela teve novamente todo o desgaste de sair daquela casa e ir para um outro lugar. E aonde eu quero chegar com isso? Ela é muito grata pelo pai, por tudo que ele fez, mas ela entende que depender do outro não é confortável, né? Agora no sentido, né, positivo, né? Não é uma coisa boa. Porque a qualquer momento ela sabia que ela ia precisar encaixotar todas as coisas dela, desinstalar um monte de coisas e ir para um outro lugar, sabe? Contratar caminhão de mudança, pessoas para ajudar a descarregar, desmontar móveis e montar novamente, todo aquele desgaste, entende? Isso é depender do outro também. Então, essa dependência que ela tinha, né, nesse pai, nessa questão da moradia, também era algo que incomodava ela. Então, é esse o sentido que eu quero trazer aqui, a nossa independência, valorizar e priorizar a nossa independência. Por quê? Porque a gente precisa ter a nossa segurança, aquilo que é bom pra mim, aquilo que eu sei que é bom pra mim. Porque muitas pessoas podem até querer fazer o bem, mas elas não sabem exatamente o que funciona pra você, porque você é quem dá as cartadas ali da sua vida, é você quem sabe como que tá o teu emocional hoje pra fazer tal coisa, pra fazer isso ou aquilo, sabe? Uma pessoa que mora, um casal que mora com a sogra, por exemplo, cara, tá sujeito às ordenanças ali, às regras daquela casa, das pessoas que, né, que são donas daquela propriedade. Então, ter uma independência em todos os sentidos, né? Não é só financeira, mas uma independência de moradia, uma independência profissional, tudo isso é importante, entende? Então é nesse sentido que eu quero trazer esse conceito de independência financeira para esse vídeo. É importante você ter o seu dinheiro, ter as suas coisas separadas, não separadas no sentido, então vou separar, vou esconder do meu marido. Não é isso que eu tô querendo dizer, não é isso que eu tô querendo trazer aqui. Cada um sabe da sua realidade, cada um sabe o que precisa ser feito dentro da sua casa. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com meu marido e a gente divide tudo que é nosso. Mas se eu quiser pegar um dinheiro e deixar reservado para futuramente, para caso, né, tenhamos alguma coisa, eu posso fazer isso com o meu dinheiro, não tem problema algum. Entende? Do meu marido eu não escondo nada. Mas tem pessoas que talvez por ter um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, talvez vai ter que, enfim, fazer de forma diferente. Cada um sabe da sua realidade, eu não tô aqui pra julgar ninguém. E é isso, tá? O que eu queria trazer aqui pra gente pensar, pra gente refletir, pra abrir a nossa mente, era sobre toda essa questão da independência financeira, que é importante para que você tenha dignidade, para que você não seja humilhada, para que você não passe por situações que você não merece passar, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.